Maria, mais um estudo católico, né? Deus aceita a veneração de imagem? E essa pergunta agora está na beira da verdade. Ela diz o seguinte: sou católica e gostaria de entender por que vocês não costumam utilizar imagens. Acredito que o que fazemos não é propriamente adorar imagens. Adoro a Deus, mas como ser humano preciso da forma, de algo material que atenda aos sentidos. Acho que tudo fica mais fácil se eu puder visualizar algo, em vez de ficar no puramente mental, racional. Gostaria de saber se, de acordo com a Bíblia, estou cometendo algum erro. Obrigado e um abraço. Olha só, professor, a gente vê... Esses adventistas do sétimo dia, eles fogem a falsos católicos para fazer perguntas falsas para perseguir a igreja. Simplesmente, cara, qualquer católico sabe que nós católicos venera imagem. Tanto o catecismo ensina, os padres ensinam, tanto a patrística ensina, tanto o Velho Testamento, o templo era cheio de imagens de escultura. A Arca da Aliança era a presença viva de Deus e tinha duas imagens, dois querubins, duas figuras humanas, né? E dentro do templo de Salomão tinha imagem de 12 bois, em 1 Reis 7, 25, em 1 Reis 7, 29. 12 bois, tinha querubins e tinha leões, né? Vamos ver a resposta do professor Leandro Quadro, né? Da nossa irmã. E eu queria que você apresentasse na Bíblia aí o que a gente pode dizer, ou qual a resposta dar para essa nossa irmã Tatiane. Minha querida irmã católica, muito obrigado pela sua pergunta sincera. Eu vou lhe explicar o porquê que Deus não quer esse tipo de veneração, tá? João 14, 23 diz o seguinte: mas vem a hora, Jesus falando, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. A verdadeira adoração... A pergunta, versículo bíblico já foi errado. O meu Pai procura os verdadeiros adoradores. Quem é os adoradores? Quem adora em espírito e em verdade. A Deus, não as imagens. As imagens é culto de honra, que te aponta, que te leva a Deus e te leva a adorar a Deus, não a imagem, pastor. Esse versículo aí e única adoração a verdadeira adoração só está na Igreja Católica. Por que só está na Igreja Católica? Porque é a única igreja que é acessa a ligar e desligar, e tem pastoreio e tem a Eucaristia. Ali que é a verdadeira adoração. Que interessante. Muitas pessoas pensam que cantar, pular, sapatear, rodopiar é a verdadeira adoração. Não. A verdadeira adoração só vai estar onde está a esposa, o corpo místico em sintonia com a cabeça, que tem a verdadeira adoração. E nós não adoramos as imagens. Nós veneramos, como a tradição ensina, como o concílio foi estabilizado, estipulado lá no concílio 6º e 8º, se eu não me engano. Interessante, né? Deus, ela não pode ser baseada em algo material. Tem que ser em espírito e em verdade. Por mais que humanamente, aparentemente, seja mais fácil venerar algo ou alguém por meio de uma imagem, não faz parte do propósito de Deus. O propósito de Deus é que aprendamos a adorar unicamente a Deus e não a venerar mais ninguém em espírito e em verdade. E Josué 7,6? Josué prostrou diante da Arca da Aliança, Josué e o ancião. Para que eu, pastor? Adorar a Deus em espírito e em verdade. Mas usou o quê? A imagem. Para chegar a essa adoração. Para te levar, para te remeter a essa adoração. A Arca da Aliança. Que tem 2 querubins. Que interessante. Tem base bíblica, sim. Porque uma imagem, quando você olha uma imagem de Nossa Senhora, você não vai estar adorando a imagem. Você vai estar lembrando que ela te aponta a Deus. A imagem da cruz. Cristo crucificado te lembra o quê? O sacrifício de Cristo.
você vai adorar a cruz? Não, mas a cruz vai te levar, vai te remeter a você adorar em espírito e em verdade. Que interessante. Espirra, espirra, hein, João? Tem um outro aspecto. Há um princípio espiritual muito importante no Salmo 115 que precisamos considerar. Esse princípio espiritual vai mostrar para você, minha irmã, por que não devemos venerar algo, ou adorar, obviamente, algo que seja menor do que nós. Por quê? Obviamente que perante os olhos de Deus, o ser humano, a imagem e semelhança de Deus, ele é superior a uma imagem de escultura. Há um princípio espiritual no Salmo 115. A malícia do protestante, eles querem distorcer esse Salmo 115. Tem boca, mas não fala, tem mão, mas não palpa, tem pé, mas não anda, tem garganta, não emite som algum. Quer dizer o quê? Cada aliança também tinha 2 querubins. E tinha boca, tinha asa, não voava. E tinha boca, não emitia som algum. Tinha mão, mas não palpava. Tinha pé, mas não andava. Quer dizer o quê? Essa analogia, esse pensamento, em Salmos 115, Bíblia Católica 113, ou então 135, ou 134, Bíblia Católica, ou então Salmo 96, versículo 7, ou 95, né? Essa analogia, esse pensamento é fraco. Isso que está falando é de imagem de ídolos. Você presta culto de adoração a ídolo? Você presta culto de honra a um ídolo, a uma entidade? Não. Interessante, né? Qual não há como fugir. Este princípio espiritual diz o seguinte: obviamente, aqui está falando dos ídolos pagãos, da questão de adorar ídolos pagãos, mas aqui há um princípio que mostra que a veneração a imagens também é perigosa, espiritualmente falando. No verso 8, depois de falar dos ídolos, das imagens, o verso diz: tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Sabe qual é o princípio espiritual, querida irmã? Nós somos transformados à imagem daquilo que contemplamos. Isso é muito sério. Se você contemplar imagens de escultura... Então, Números 21, 8, 9, quando Moisés levantou aquela serpente, quando o povo contemplava aquela serpente, o povo virou uma serpente. Que interessante. Olha essa visão protestante, cara. É louca, cara. Então Deus errou em fazer a Arca da Aliança. Então Deus errou de mandar o tabernáculo colocar os querubins. E também a cortina do tabernáculo tinha querubins desenhados em Êxodo 26:1. E tanto o templo do rei Salomão tinha imagem tanto por dentro quanto por fora. Deus errou. Interessante, né? Então Deus errou aqui também em mandar Moisés fazer aquela serpente para o povo. Quando o povo contemplar, o povo era curado. A família do Obed-edom foi abençoada também com a presença da Arca da Aliança, em 1 Crônica 13, 14. Ou então 2 Samuel, se eu não me engano, 6, 11, 12. Números 21, 8 e 9. O Senhor disse a Moisés: faz para ti uma serpente. Aí dentro, o Senhor disse a Moisés. O Senhor diz a Moisés. Quem está falando? Deus. Mandando Moisés fazer. Ardente. E meta sobre o poste. Todo que for mordido olhar para ela será salvo. Moisés fez uma serpente de bronze e fechou sobre o poste. Se alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze, conservava a vida. Quando contemplava, olhava a serpente, quer dizer o quê? O povo era curado. E aí, pastor, como você me explica isso? Mas em 2 Reis 18:4, Deus mandou destruir essa serpente, porque essa serpente virou uma entidade, virou um ídolo, virou um Deus. Mas não era um objeto mais de honra, de veneração, que apontava, que levava ao povo a Deus, aos mandamentos, à aliança. Que interessante. Duas visões. Já não era mais uma imagem sagrada. Virou um ídolo. Por quê? Começaram a prestar culto. Começaram a adorar.
Como 1 Reis 11, ali o rei Salomão se corrompeu porque começou a adorar também deuses estranhos, o deus de suas esposas, de suas concubinas, do povo pagão. Você não vai refletir a imagem de Deus da mesma forma que alguém que segue o princípio de João 4:23, em adorar a Deus em espírito e em verdade. Você precisa contemplar pela fé alguém, algo maior do que você e maior do que as imagens da escultura. Então, por mais que a irmã, obviamente, é sincera, está buscando a Deus, esse tipo, irmã, de veneração, de representação, não é aprovada por Deus nas Escrituras. Ok? Deus vai abençoar. Provei que na Escritura sim, tem sim. Essa visão protestante é totalmente distorcida e errante. Tem base bíblica sim. Esse dogma das imagens e escultura, tanto que teve no concílio do século VI e no oitavo, concílio de Florença, se eu não me engano, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Aqui o catecismo. Olha o concílio aqui, ó, catecismo 2131. Foi ser fundamento no ministério do Verbo encarnado que o sétimo concílio ecumênico em Nicéia, né? Falei influência, Nicéia, em 787 justificou contra o iconoclastas, o culto dos ícones, os de Cristo e também os da Mãe de Deus, dos anjos e todos os santos, ao se encarnar o Filho de Deus, inaugurou uma nova economia das imagens. Quer dizer o quê, cara? Aqui, ó, o catecismo da igreja teve um concílio. Por quê? É base bíblica, dogmático na escritura, alicerciado. Pode ver, a visão protestante, eles mostra versículo distorcido, sabendo que tem versículo bíblico e não mostra. Por quê? Eles querem mostrar outra visão. Ele quer mostrar que a igreja católica é a igreja errada, é uma igreja pagã, é uma igreja que se corrompeu. Nada a ver. A verdade será conhecida pela igreja. Por isso tem esses concílios, Efésios 3, a potestade celeste e a divina universidade, a sabedoria divina será conhecida pela igreja. Que igreja é essa? É uma igreja protestante? Não. É a igreja que segue a tradição. Fundamento dos apóstolos. Tanto que os apóstolos ali na espera do Pai, quem estava orando com eles, a mãe da igreja. A cheia do Espírito Santo. E tem imagem também lá no século III de Nossa Senhora, lá na Catatumba de... Olha só que interessante, ó. No século III, ó, Catatumba de Priscila em Roma. No início do século III, a mais antiga imagem da Santíssima Virgem, Nossa Senhora com Jesus no colo e Balaão apontando a estrela. Que interessante. Os caras tentam distorcer, os caras tentam manobrar, mas não tem como. A Bíblia defende a igreja, a Bíblia vem da igreja. Os caras querem combater a igreja com a Bíblia da igreja, não tem como, cara. Salve Maria.